Gideão, desde o começo, temeroso. Senhor, se for eu mesmo, eu peço que a lã esteja molhada e o chão seco. Ou depois que a lã esteja seca e o chão molhado. E Deus pacientemente demonstrando que realmente era ele. E a gente vê, se os irmãos depois quiserem ler, que Deus fala para ele: se você ainda tiver com medo, vá com seu servo Pura e repara no que eles estão dizendo lá no acampamento. E você vai ver que eu entreguei. E quando ele chega lá no acampamento, um rapaz estava contando um sonho que ele teve. E o sonho era Deus revelando que tinha entregado aquele povo a Gideão. Então Gideão logo já ataca e a cidade é dominada. Com 300. 32 mil para 300. Nós devemos confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. Deus, Ele vai entregar. Deus, Ele nos dá a vitória. É Deus que nos abençoa. Não é a nossa força. Não busque com as próprias forças. Confie em Deus. Missionário Omar e Maria de Carvalho. Temos aqui o próprio pedido pessoal dele, né, da casa, em Buritama, e pela saúde dele, para que ele retorne bem, e por esse ministério também que ele vai desenvolver na África, em Cabo Verde, dessa vez, né? E os outros aí que já foram convidados. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, obrigado. Te agradeço pela vida desse missionário, Deus, pelo Omar e pela sua esposa, Maria. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe nesse trabalho que ele está indo para Cabo Verde. Nós já temos ali também conhecimento do pastor Fábio, que se encontra por lá. Te agradeço por esses missionários, Deus, que têm dedicado suas vidas, Pai, e se envolvido na tua obra, Pai, a fim de que o teu evangelho seja proclamado, Deus. Usa a vida dele, Deus. Eu te peço, como ele pediu, pela saúde, para que ele volte em paz, Deus, e possa passar bem no seu corpo físico, que não padeça tanto, e que o Senhor use a vida dele, da sua esposa, nesse campo missionário, e muitos outros que o Senhor ainda vai enviá-lo, se assim for do teu querer, Deus. Peço pelo seu pedido pessoal, sobrinho que não é convertido, que essa passagem pelo Rio de Janeiro ele possa aproveitar para poder evangelizá-lo, e de fato esse sobrinho possa ter o coração amolecido e aceitar ao Senhor. E também peço pela casa dele, Deus, que possa também ser finalizada entre uma viagem e outra, como ele assim pediu. E obrigado pela vida dele, Deus. Nós queremos te agradecer por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu saudo a igreja na graça, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que Deus tem feito para nós, como igreja e como indivíduos, a começar de mim. É inegável o fato que Deus tem trabalhado conosco. E cada detalhe da nossa vida, cada detalhe da minha vida individualmente, eu posso ver Deus trabalhando. Vejo Deus trabalhando como igreja, vejo Deus trabalhando na vida de cada irmão. E é sobre isso que nós estamos aprendendo em Êxodo. E desde já eu desafio você a abrir a sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 17, nós estaremos meditando essa noite, falando um pouquinho mais. Segundo livro da sua Bíblia, o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, capítulo 17. Nós meditamos em parte dele a semana retrasada. Essa semana eu quero terminá-lo. Mais para frente, os amados vão vendo que alguns pontos, nós passaremos alguns capítulos mais rápidos, né? Não tem como, vamos chegar a um momento que não tem como delinear versículo por versículo, mais ou menos como fizemos com Daniel. Enquanto Daniel foi uma narrativa histórica, nós fomos ali parando. Quando chegou naquele momento de escatologia, então aí já ficou um pouco mais difícil e nós compilamos aquilo que Daniel quis dizer.
escatologicamente dizendo, né, no final. O mesmo acontecerá com o livro de Êxodo, mas enquanto isso nós vamos expondo toda a palavra. Foi assim que Deus deixou dessa forma. Ele nos ensinou a estarmos expondo todo o conselho de Deus, não parte da Escritura, mas toda a Escritura, toda ela é divinamente inspirada, toda ela é apta, toda ela é quem discerne as intenções do coração. Então, Êxodo, capítulo 17, mas antes de começar eu quero estar orando. Vamos clamar novamente e eu quero pedir ajuda, né, diante de Deus, para que Ele me ajude nesse pequeno momento, estar aqui fiel àquilo a qual Ele me chamou. E já vou estar aproveitando, orando pelo pai do Jadson, né, que teve um AVC e está na UTI, e nós como igreja podemos clamar e suplicar ao nosso Deus que esteja com ele, com a família nesse momento. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos como igreja. Pai, obrigado por aquilo que nossos olhos já pôde ver, que o Senhor fez conosco, que o Senhor está fazendo, por aquilo que os nossos olhos não veem. Ó Pai, que verdadeiramente nós possamos viver por fé e não por vista. Ó Pai, que nós possamos ser amantes da verdade, que nós possamos anunciar a sua verdade, a verdade em amor. Nos ajude, Pai, como indivíduos, como igreja. E nesse instante, Senhor, eu clamo pela vida do pai do Jadson, seu Juscelino, que está na UTI, em coma. Ó Deus, o Senhor sabe a situação, o que aconteceu, e o Senhor sabe cada detalhe de todas as coisas. O Senhor é um Deus pessoal, um Deus que esteve aqui conosco, um Deus condescendente, ao ponto de nós podermos ler nas Escrituras que o Senhor chorou. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito. Eu clamo a Ti essa noite, mais uma vez, por graça, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, através do Seu Santo Espírito, a compreender a Sua palavra. É que eu te clamo e te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Eu creio que, e talvez eu possa dizer, nós cremos que a volta de Cristo, ela está bem próxima. Às vezes eu digo que se Ele não voltar nessa geração, Ele não volta mais. Por mais que isso possa ser, talvez, não mostrar uma seriedade, mas é um assunto sério. É um assunto sério. Nós somos o povo que cremos na segunda vinda de Jesus. Aquele que foi, varões galileus, estes que vocês viram subindo, ele há de vir. Mas no tempo que se chama hoje, e isso a qualquer tempo, nós devemos aprender as Escrituras. Nós devemos buscar esse nosso Deus, nós devemos amar a palavra. E eu não devo ter prazer na palavra por ela ser a palavra de Deus em si. Eu não amo a Escritura porque é um livro apenas que nós chamamos de Bíblia, e eu devo amar esse livro. Mas o que nós temos de Deus é as Escrituras, é através dela que Ele se revela a nós. Então, quando eu vou à palavra de Deus, eu entendo que eu tenho comunhão com esse Deus. E eu amo a esse Deus. Eu desejo a sua palavra porque ela é quem fala desse meu Deus. É como um namorado apaixonado que ele tem a carta da namorada. Aquilo representa muito mais do que uma carta. Então nós amamos a Escritura. Nós aprendemos em Êxodo que esse Deus, ele se revela a nós. Não foi nenhum de nós que subimos lá e trouxemos o que temos em mãos hoje. Aprove Deus se revelar ao homem. E ele, aqui em Êxodo, nós vemos que ele vem e mostra
alguns aspectos do seu ser, da sua pessoa, em que o homem não conhecia ainda. Nós vamos lá, quando vamos em Gênesis, nós vemos a queda do homem, algumas coisas acontecendo, Deus interagindo no sentido de direcionar o povo, porque Ele está e sempre esteve com o seu povo. Mas quando chega aqui em Moisés, nós vemos que Ele apresenta-se ao povo como Senhor. Olha, vocês não me conheciam como Senhor, mas eu lhe apresento, eu sou o Senhor. Então nós vemos uma revelação progressiva. Deus ele vai se revelando ao homem e ele chega até nós, no ápice da revelação, que é a pessoa de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali é o ápice. Jesus, o Verbo encarnado, ele esteve entre nós. Para nós entendermos o contexto aqui, os 10 mandamentos não haviam sido escritos ainda. Eles não tinham o Pentateuco, não tinham os 5 livros, os 5 primeiros livros da lei, da Bíblia, chamado lei, eles não tinham isso ainda. Então, eles conheciam parcialmente Deus, aquilo que aprouve Deus revelado a eles. Aquilo que os seus pais tinham dito, que conheciam e passaram para ele. No capítulo 17, e algo interessante que nós vamos vendo, que na medida que Deus vai se revelando ao povo, outra coisa vai acontecendo. Deus vai mostrando quem somos nós. Quanto mais você interage com Deus, mais você vai se conhecendo. Mais você vai se conhecendo. Porque Deus vai mostrando quem você é, quem Ele é e aquilo que Ele tem para nós. Aquilo que Ele tem para nós. No capítulo 17 nós vimos que o povo acampou em Refidim e não havia ali água para o povo beber. E eles começam a exigir a Moisés, né? Dá-nos águas, dá-nos água. E eles começam a questionar. Será que o Senhor está entre nós? Será que, Moisés, você trouxe nós aqui, nesse lugar, os nossos filhos, para que nós pudéssemos morrer de sede? Foi para isso que você trouxe nós aqui? Foi para isso que o Senhor trouxe nós aqui? E nós vimos que Moisés chega diante de Deus e fala: Senhor, mais um pouco, esse povo, ele vai me apedrejar. Mais um pouquinho ele vai me apedrejar. O que eu faço? E Deus fala: vai lá, fere a rocha, e da rocha sairá água, e eles beberão. Nós vimos ali o coração do homem, e o autor de Hebreus, quando ele vai citando nesse contexto do povo no deserto, ele fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que afaste do Deus vivo. Aquele povo estava questionando Deus: será que Ele está entre nós? Será que Ele me pôs nessa situação para deixar eu e meus filhos morrer? Então nós aprendemos que Deus, Ele prova os nossos corações, colocando-nos em situações extremas. Nós vimos isso lá em Deuteronômio. Deus falando: eu te coloquei lá para provar o que havia no seu coração, ou seja, para vocês verem. Então, quando você é colocado em determinada situação, e isso é constantemente, isso é diariamente, é a esposa com o esposo para com a esposa, é dentro da igreja, é na empresa, você é colocado em situações que você tem opção de glorificar a Deus, ou você tem a opção de ter um coração incrédulo, esquecendo de Deus, reclamando daquela situação, ou diversas outras situações. Então, as situações em si, a qual você é colocado, você pode usar ela para glorificar a Deus. E muitas vezes, fazer aquilo
que nenhuma pessoa esperaria que você fizesse no sentido de glorificar a Deus. Muitas vezes é dar a outra face. Muitas vezes é chorar com os que choram. E nós entendemos que isso vem de Deus, que é um fruto do Espírito chamado amor. Então Deus prova o nosso coração, colocando nós em situações simples e extremas. Se Deus tão somente tivesse transportado os israelitas, nós não teríamos esse quadro. Se a salvação, você já fosse convertido, salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, imediatamente você estivesse no céu, nós não conheceríamos você nesse contexto a qual Deus te colocou. Se eles não passassem pelo deserto, o coração deles não teria se revelado aquilo que nós conhecemos, o povo reclamando. E nós vimos que a rocha era Cristo, porque o apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai dizer, a rocha era Cristo. E, antes de mais nada, Moisés precisou ferir a rocha para que a rocha desse água, que ela brotasse água. E hoje nós vamos falar um pouquinho a partir do verso 8 até o 16. O verso 8 começa assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. O verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou haver guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Nós começamos lendo: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então, se você perguntasse quem começou a briga, a Bíblia já começa dizendo que foi Amaleque. Nós, até aqui, aonde nós chegamos, nós vimos dois poderes ou influências diferentes. A primeira foi quem? Faraó. Faraó, ele representa o empecilho, a libertação do povo de Israel do egípcio. Então, primeiro Faraó, ele não deixava o povo ir. Mas agora Amaleque é diferente. Ele está atrapalhando o caminho, a caminhada do povo pelo deserto. E talvez nós pudéssemos perguntar: por que então que Deus não permitiu o povo lutar contra os egípcios, como agora eles lutariam contra Amaleque? E nós sabemos que eles venceram. E nós sabemos que toda a batalha a qual Deus era com eles, eles venciam. Uma das respostas, Paulo ele nos dá em 1 Coríntios 10:11. Ali ele está falando desse contexto. Ele fala: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então Paulo fala: olha, é chegado o fim dos tempos. E nós já aprendemos que o fim dos tempos é a partir do momento em que Cristo esteve aqui, morreu e ressuscitou.
Mas Paulo fala, olha, isso aconteceu como exemplo. Ele não está dizendo que isso foi escrito como exemplo. A palavra aqui é essas coisas aconteceram a eles como exemplo. E aí sim ele fala, e foram escritas como advertência para nós. Paulo fala, Deus fez com que isso acontecesse, permitiu que isso acontecesse, porque você vai ver sempre Deus direcionando. Então disse Deus a Moisés, atravessa. Então disse Deus a Moisés, faça. Um direcionamento de Deus para que eles chegassem até aqui. Essas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas como advertência para nós, que tem chegado o tempo do fim, porque nós sabemos que o cronômetro ele já está regressivo. O povo ele caminhava segundo a ordem de Deus. Isso era reclamando, mas caminhava. Reclamando, mas ia. No 17:5 você vai ler, então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Mas quando você começa aqui a ler essa questão dos amalequitas, você não lê que Deus enviou Moisés a lutar. Você não vê isso. Você vê uma ordem explícita e clara. Não partiu do povo de Deus lutar contra o inimigo, mas partiu do inimigo lutar contra o povo de Deus. O que nós aprendemos com isso? Você não precisa ir atrás do inimigo, ele vem atrás de você. Entende? Não precisa. Porque nós lemos, então veio Amaleque, no verso 8, e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, aí ele fala, por isso, então veio Amaleque e pelejou, aí ele fala, foi por isso que Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Nós vimos a semana retrasada que na questão em que o povo haveria de sair do Egito, e nós entendemos isso como a salvação de Deus, nos sacando, nos tirando da nossa situação de escravo, nos remindo. Ali há uma ordem de Deus, aquietai-vos, e vereis quem sou eu, o que eu vou fazer. Mas aqui agora, Deus, ele permite que os homens lutem. Então, espera aí, Deus, ele vem e trabalha no sentido de nos redimir. Mas agora, você vê Moisés falando, escolhe-nos homens, e sai a peleja com Amaleque. Nós vemos ali Moisés exercendo o seu papel de liderança, e ele agora estava com um belo problema. O inimigo tinha chegado. Até então ele tinha usado a vara, tinha visto tudo aquilo que Deus fez, o povo tinha visto, tinha a condição do povo reclamando, mas agora o inimigo era real, e o inimigo já não estava a quilômetros, não era a carruagem do faraó que estava chegando e eles passando aquele momento de tensão, não. O inimigo já tinha chego e já tinha matado alguns. Já tinha chego, a notícia que chegou para ele é que os inimigos já tinham chego. Nós não vemos isso aqui, nós vamos ver na repetição da lei lá em Deuteronômio, que detalha isso. Agora, adivinha quem são esses que o inimigo atacou? Isso está lá em Deuteronômio 25:17. Lá está escrito assim, lembra-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito? O verso 17. Aí ele fala, quando vocês estavam cansados, exaustos, eles encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. A palavra de Deus fala que teve um grupo que ficou para trás, eles estavam cansados, então o inimigo ele não começou atacando os fortes, ele começou a atacar aquele que estava fraco. A palavra de Deus fala que eles eliminaram. Eram pessoas
que já haviam ficado para trás. Já eram pessoas que estavam para trás. O inimigo apenas os abateu, porque eles estavam sozinhos. Pegou aqueles que estavam afastados, fracos, distante da congregação. Um quadro estranho, não é? Juntos, porém separados. Se você encontrasse com esse grupo lá no deserto, um pequeno grupinho, você ia falar, mas vocês estão sozinhos? Não, nós estamos juntos com o Israel de Deus, nós estamos juntos com o povo, mas eles estão separados. Mas nós estamos juntos. Mas estão separados. Estão separados por quê? Porque estão fracos. Ou será que estão fracos porque estão separados? Mas o inimigo, ele não quer saber disso. Ele não questiona o motivo de estarem ali em tal condição vulnerável e fracos, abandonados. Ele não questiona se eles foram abandonados pelos seus irmãos israelitas, ou se eles tinham argumentos reais de estar ali. Não, minha perna machucou. Não, meu filho não anda. O inimigo, ele não questiona isso. Ele chega e abate porque essas pessoas estão fracas. Estão separadas, estão longe. Quando chega o Novo Testamento, a Bíblia nos coloca num quadro como ovelha, numa figura de ovelha, para nós podermos entender que ovelha não anda sozinha, distante do rebanho, ela fica vulnerável. O fato é que ele ataca quando estamos fracos, distante da congregação. Aí o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, o verso 25, ele fala, olha, não deixe a vossa congregação como é de costume de alguns. Ele não está falando prédio, ele está falando daquele meio a qual Deus te colocou no contexto de igreja. Aí ele repete, tanto mais que vocês estão vendo que estão chegando os últimos dias. Eu imagino hoje. Ele fala, olha, admoestando antes, não abandone a congregação, mas antes admoestando-nos uns aos outros, ou a NVI vai falar, encorajando-nos uns aos outros. Então nós devemos, como igreja, ficar atento por aqueles que estão ficando para trás. Porque eles estão fracos, estão vulneráveis, estão à mercê do inimigo. E a palavra admoestando-nos é para todos nós. Para todos nós, um alerta. E um alerta. Aí nós lemos, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, quem prevalecia? Amaleque, isso está no verso 11. O interessante aqui é que Deus, ele não evita a luta. Ele não evitou que o povo lutasse. Ele poderia, como lá atrás, ele colocou uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, aliás, entre os hebreus e os egípcios. Aqui ele poderia ter feito isso, mas Deus não fez. E como essas coisas aconteceram, para que nós aprendêssemos a revelação progressiva de Deus. Deus não evita. Mas é incrível que Ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. E não haveria vitória se não houvesse lutas. O que seríamos nós? O que seríamos as nossas vidas? Como haveríamos de ver o agir de Deus se não fosse as vitórias? Mas o quadro aqui nos ensina que essas vitórias, ela é dada através da intercessão. Um quadro magnífico, Moisés levantando a mão. Nós entendemos que a vitória vem através de batalhas reais, intercessão e batalhas reais. Bem-vindo à prática. Hoje à noite você está na teoria. Esse momento você está aprendendo a palavra. E nesse segundo você já pode estar sendo testado a colocar em prática. E daqui a pouquinho nós estamos saindo por aquela porta.
E aí então nós sabemos se isso fez efeito na sua vida. Aí é o momento da prática. Aí Deus nos proporciona ambiente para que você coloque em prática. E nós aprendemos aqui que a intercessão não evitou a espada. Quando Moisés começou a interceder, o inimigo não parou. Muito pelo contrário, quando ele abaixava a mão, o inimigo continuava. Deus precisava ensinar, ele estava ensinando alguns aspectos magníficos que o seu povo, que nós precisamos aprender. A intercessão não evitou a espada, mas ela veio por necessidade de usá-la. Então, no momento em que precisou usar a espada, no momento que houve uma batalha, houve também a necessidade da intercessão. E Deus precisava ensinar isso a nós. Não no sentido que Deus precisa de alguma coisa, vamos colocar isso ao contrário. Nós precisávamos aprender isso de Deus, melhor dizendo. Nós precisamos aprender isso. O povo estava acostumado ali com deuses, em que ele ia, fazia a sua petição, e agora eu vou torcer para acontecer. E Deus queria mostrar para eles algo mais. Vocês têm que estar bem ligadinho a mim, bem dependente de mim. E Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele recomenda que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Está lá em 1 Timóteo 2:1, e no 2:8 ele fala: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Talvez Moisés chegasse lá e ele pensava que é só seguir o caminho e está tudo ok. Tinha acabado de sair, Deus tinha mostrado as suas maravilhas, o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, e Moisés falou assim: não, agora é só trilhar e boa, logo logo nós estaremos em Canaã. Mas logo chega a notícia que os amalequitas tinham eliminado todos aqueles que ficaram para trás. E como líder, Moisés precisaria ou haveria de tomar decisões. No verso 5, nós vemos Deus dizendo a Moisés o que fazer, ou o que fazer na questão da água. No 14, ele vai falar que no futuro, e o que ele faria no futuro com Amaleque. Ele termina o 14 falando: olha, eu, o Senhor, eliminarei Amaleque. Mas no 9, você vê aqui Moisés dizendo a Josué: não temos, reúna homens. Então nós temos aqui um quadro em que nós não vemos uma ordem direta de Deus ali para Moisés, mas nós vemos Moisés tomando atitude baseado naquilo que ele já havia aprendido, naquilo que ele tinha visto. E ele começa, e ele fala: olha, ele sabia que o bordão representava o poder de Deus e que Deus faria algo a respeito, isso ele sabia. E o fato é que eles venceriam. Então Moisés falou: eu vou lá e vou levantar. Agora, uma vez que Moisés levantasse o bordão, que representa o poder de Deus, Deus poderia ter dizimado os amalequitas. Teria terminado, como nós vimos em outros contextos. Deus acabando com o inimigo de uma vez só, com raios, trovões e afins, com anjos, espadas de fogo, o que fosse necessário, Deus exterminaria. Mas, ou eles amanhecessem mortos, como nós vimos também. Mas não foi isso que aconteceu, porque Deus estava nos ensinando essa preciosa lição. Aquilo que depende de nós fazer, aquilo que depende de vocês fazerem, do começo ao fim, vocês têm que estar na minha dependência. Deus estava ensinando: vocês vão lutar, vocês vão vencer, mas vocês fazem isso na minha dependência. Depois Paulo vai lá falar em Atos que nele nós existimos, nele nós nos movemos, é nele, é em Deus, a nossa dependência é total. Jesus,
Lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. A nossa dependência é total de Deus. Deus não era como os deuses dos egípcios. Tinham vários deuses lá, em que um egípcio ele podia usar e descartar. Como uma imagem de escultura que algumas pessoas acendem uma vela e praticam alguns rituais para adquirir alguma coisa. Colocam lá uma mensagenzinha no jornal. Deus estava ensinando que Ele não é dessa forma, que Ele é um Deus pessoal, que Ele interage com o seu povo. E nós o amamos e nós o aprendemos a amar porque Ele é uma pessoa. No sentido que Ele é pessoal. Não uma pessoa como você vê. Nós entendemos pessoa é um ser pensante, que tem emoções, que age por conta e toma decisões. Nós não amamos o que eu quero dizer é que nós não amamos uma energia cósmica qualquer. Não é um pedaço de pedra, de pau que não tem boca, aliás, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, não é isso. E que se tornam igual a esses, aqueles que o adoram, não é isso. O nosso Deus é pessoal. E Ele queria ensinar, e Ele haveria de nos ensinar. Moisés dá ordem a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. O que Moisés está fazendo aqui? Ele está ordenando e ele logo transmite segurança a Josué, porque Josué seria o próximo líder. E ele fala, olha, Josué, fica tranquilo, eu vou estar assistindo lá de um lugar alto e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E lá no verso 10 você vai ler, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Em outras palavras, obedeceu. Josué obedeceu. O Espírito Santo ele fez questão de não omitir as palavras, como Moisés lhe dissera. Ou seja, exatamente como Moisés mandou, Josué fez. Lembrando que o povo estava aprendendo, que é didático, que nós estamos aprendendo através desse acontecimento. E você vai ler aí o mas, né? Você vai ver que mas Moisés não pegou a espada, além de ele não pegar a espada, ele não foi lutar com o povo, ele ainda levou Arão e Ur com ele para o alto da colina. Arão era o seu irmão. Ur nós não temos muito dele nas escrituras, né? Algumas tradições citam ele como irmão, como marido de Miriam, mas eu penso que está totalmente fora, né? Moisés tinha dito que a vara de Deus estaria em sua mão. E assim ele fez. Ele subiu lá, levou Arão, levou Ur, e o restante dos homens que Josué escolheu, mas Josué foi para a peleja. E ele percebeu algo, né? Ele levantou a vara lá. É interessante isso, porque aqui nós não vimos Deus falando para ele, olha que você levantava a mão com a vara, porque ele fala, a vara de Deus estará na minha mão. Moisés, quando você levantar a mão, o povo ganha. Nós não vemos Deus falando isso. Você imagina a cena, ele no alto da colina, num lugar alto, olhando a batalha, e ele levanta a mão, e ele está lá assistindo o povo ganhar, e de repente a mão cansa, né? Ele observa, fala, mas nós estamos perdendo. Ele levanta a mão, o povo começa a ganhar. Algo está acontecendo ali, que Arão e Ur também não demoram a compreender isso. Eles observam. O problema é as mãos levantadas. Então o que eles fazem? Então estou nessa, estamos juntos nessa. Não se preocupe, Moisés, que nós vamos dar um jeito. E aí, a primeira coisa que eles fazem é um banquinho de pedra, providenciam um banquinho de pedra lá e sustentar as mãos de Moisés. Qual que é o quadro aqui?
Moisés não estava sozinho. Moisés não estava sozinho. Ele estava intercedendo. Lá embaixo, nessa luta, Josué também não estava sozinho. Ele dependia de homens que estavam com ele, assim como Moisés dependia de Arão e Hur, e todos dependiam de Deus. Consegue ver esse quadro? Consegue ver que eles são preciosos? E no Novo Testamento Paulo fala isso, que nós somos como um corpo, cada membro no seu lugar funcionando. Consegue perceber isso? E Deus estava ensinando isso ao povo, ensinando isso ao nós. Eles, cada um no seu lugar, ali juntos, e Deus como fonte de poder desse corpo. E você poderia perguntar: qual é o mais importante nessa situação? Será que seria Moisés? Porque Moisés era o líder, estava ligado diretamente com Deus, ele estava com as duas mãos levantadas. Será que ele seria o mais importante? Será que seria Arão e Hur? Porque se não fosse eles, Moisés não teria conseguido ficar com as mãos levantadas e o povo fatalmente perderia. Será que isso foi o mais importante? Ou será que foi Josué? Prontamente falou: não, eu vou, pode deixar. Ele obedeceu Moisés, logo já escolheu homens. Só lembrando que eles tinham saído do Egito, não eram homens treinados, capacitados com as suas fardas e com as suas espadas e escudos. Era um povo que ainda estava em formação, que na verdade eles não tinham nem identidade. Quando eles saíram do Egito, o Egito tinha um governo, que era Faraó. Mas agora, chegando ali, eles não estavam estabelecidos como nação ainda. Qual seria a sua história? Eram os patriarcas. E aí quando Moisés, ele vai escrever Gênesis, ele volta um cadinho, um pouquinho mais, né? Ele fala: olha, eu vou falar de onde vocês vieram. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele começa lá atrás. E lá na frente nós vamos vendo Israel sendo formado como nação. Mas será que seria Josué? Será que seriam os homens de Josué? Porque se aqueles homens tivessem cruzado o braço e falado: nós não vamos lutar, aí você poderia até falar: não, o mais importante era o banquinho de pedra, porque se não tivesse lá, Moisés não poderia sentar e descansar. Amados, o mais importante não são Arão e Hur, e nem Josué com os seus guerreiros. Cada um tinha uma tarefa a cumprir. Cada um tinha uma tarefa a cumprir. Cada um aceitou a sua responsabilidade. Cada um procurou fazer eficientemente ou com eficiência aquilo que eles haveriam de fazer. Eles compreenderam, entenderam que o que estava em jogo não era a causa de Moisés, não era o prestígio de Moisés. Nós vamos honrar Moisés, o nosso líder. Não era a capacidade de Arão e Hur em socorrer Moisés, nem a capacidade de Josué e os seus homens. Eles viram isso. O que estava em jogo era algo muito mais sério. Era a existência de um povo, o povo de Deus. O povo de Deus. Era algo muito sério. Trazendo para nós hoje, você cumpre o papel a qual Deus chamou você cumprir. Você pode dizer: aonde eu estou é onde Deus quer que eu esteja. Você entende onde Deus te colocou no contexto e qual é a sua função, que parte você faz do corpo, desse organismo vivo?
Ou você está aquém, você está fora, você está do que estão afastados e vulneráveis ao inimigo. Quando eles tiveram essa visão, em que todos tinham um inimigo em comum, quando eles entenderam que muitos deles que já tinham ficado para trás e tinham perdido, todos eles tinham um só propósito. Por quê? Porque eles entenderam. Eles entenderam. Todos estavam na batalha, cada soldado queria viver. Ele queria rever a sua esposa, seus filhos, sua família. Ele estava lutando com essa consciência da gravidade da situação. Deus, Ele nos dá uma preciosa lição aqui. Nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle como corpo. Nós estamos numa batalha e você não está sozinho. Não olhe para a sua vida, ou muitas vezes, como a palavra de Deus diz, para o nosso próprio umbigo, como se você fosse o único, como se as coisas acontecessem só com você. Essas cadeiras que sobraram, que não tem pessoas sentadas, são vidas. As pessoas que estão à sua volta não são números. Será que tudo gira em torno de você? Será que tudo gira em torno do Dorian, do meu conforto? E Deus, Ele estava nos ensinando algo e nos ensina algo precioso aqui. Desde o início, você vai vendo, João, ele bate nessa tecla, ele vem, ele fala sobre o amor, e nós entendemos que no momento em que quebrou a comunhão do homem com Deus, na vertical, quebrou a comunhão do homem com o homem na horizontal, logo Caim matou Abel. Então, quando as coisas se unem, quando essa comunhão com Deus é estabelecida, a comunhão com o próximo automaticamente é estabelecida. E eu já não vivo mais em pró a mim mesmo. E quando eu olho para o meu mestre, e ele vai falar, olha, aquele que perder achará. Você deve deixar a sua vida. Ele está falando porque nós olhamos só para nós. Você começa a entender o verdadeiro aspecto do cristianismo, da qual nós somos chamados. Será que o mundo gira em torno do meu umbigo? Das coisas que eu quero para mim? Amados, nesse exato momento, a noite é mais noite para algumas pessoas, pessoas próximas, como Jadson, como a Milka, como a mãe do Jadson. Próximos, e o que nós não conhecemos. Então Deus mostra, em certo aspecto, que cada um de nós estamos numa batalha, nós estamos juntos. Nós dependemos dele, e isso, de alguma forma, conclui a dependência um dos outros. E é na batalha que isso vai aparecer. Todo e qualquer orgulho deve cair. E Deus fez dessa forma. É dessa forma, é juntos. E nós dependemos um dos outros. E isso mostra a nossa dependência de Deus. Qualquer forma de orgulho. E isso cega o nosso entendimento. Que ele possa cair por terra através da palavra de Deus. O próximo não foi feito para saciar qualquer um dos seus desejos. O próximo não foi feito para te servir. Jesus falou, eu vim para servir e não para ser servido. Será que nós aprendemos essa noite algum contexto daquilo que Deus espera de nós? Será que algum tipo de orgulho nos cega
Não podemos olhar ao nosso lado? Será que temos desculpa porque estamos ficando para trás? Será que temos desculpa e orgulho ao ponto de não levantar a mão e pedir ajuda? Olha, eu estou ficando. Ou será que nós achamos que somos autossuficientes ao ponto de ver que estamos nos afastando e falar, eu sei o que eu estou fazendo. A minha vida está um caos, mas é o meu caos. Não se mete não. Eu falo isso, amados, com temor e tremor diante daquele que eu vou prestar conta, porque eu me enquadro. Se eu não vigiar, eu sou isso que eu estou apresentando. O meu clamor essa noite, a minha oração, é que cada dia mais nós possamos entender o conceito de corpo, o conceito de um só povo, o conceito de unidade. A minha oração é que nós sejamos um no Senhor. Um no Senhor. Não somente hoje, mas hoje e eternamente. Juntos. Um no Senhor. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar essa noite. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ó Pai, há tanto que aprender. Ó Deus, a começar de mim, ó Pai, que nós possamos entender que nós estamos juntos nessa batalha, não isolados. Ó Pai, que eu possa entender que é o Senhor quem fez dessa forma, que é o Senhor quem nos conduz para que isso aconteça, para provar os nossos corações, para ensinar que nós dependemos de Ti e ao mesmo tempo um dos outros, porque o Senhor quer que assim seja. Que nós possamos alertar que há pessoas que estão ficando para trás e são suscetíveis ao inimigo, ó Pai. Ó Deus, nos ajude como igreja, nos ajude a olhar para os nossos irmãos com os seus olhos. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Como o autor de Hebreus nos ensinou essa noite, a estarmos estimulando, exortando, muito mais quando vemos que sua vinda está próxima. E quem dera ainda seja esta semana, essa noite. Mas por misericórdia, Pai, se há necessidade de nós ficarmos um pouco mais, porque ainda há povo a ser salvo, que assim seja. Nos ajude, Pai, cada dia mais a entender a Sua Escritura, não para que sejamos cheios de nós mesmos, mas para que sejamos achados fiéis, fiéis a Ti, em tempos tão difíceis e confusos. Pai, por graça eu suplico, guia-nos à verdade. A Sua palavra é a verdade. Ajuda-nos, ó Pai. É a Sua palavra quem dá sentido ao nosso coração. É a Sua palavra quem norteia as nossas vidas. Em tempos de tantas vozes, e o Senhor disse que isso aconteceria, muitos diriam, ei Cristo ali, ei Cristo lá, mas que nós não deveríamos dar ouvido a essas vozes. Ó Pai, mas que nós possamos entender e que se possa concluir na nossa vida: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Nos ajude, Pai. Obrigado pela porção da Sua palavra. E que nós possamos essa semana colocar em prática, levantar mãos, clamar pela luta em que nossos irmãos estão travando. E se nós podemos estar intercedendo, não é porque nós somos mais, mas é porque o Senhor nos chamou, nos convocou para isso, e sabendo que o poder vem de Ti. Obrigado, Papai, nós Te agradecemos, consagramos essa semana tão somente a Ti. Te louvamos e Te bendizemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto.